Segundo livro dos Reis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há, por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei, que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus. O rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com seus 50, então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei e disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá,
porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos nos livros da história, no livro da história dos reis de Israel? Amém, irmãos, vamos orar, vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor, nós te adoramos nesse dia teu, diante da tua palavra lida, queremos ouvir a tua voz, a voz de Cristo, ter comunhão com o Senhor. Recebe culto, ó Deus, por esse tempo dedicado a ouvir a tua palavra. Assim cumpra-se o teu querer, ó Deus, nos santifica, coloca o teu temor no nosso coração, nos instrui, nos dá a meditar, ó Deus, na tua palavra, especialmente no teu evangelho. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, no sermão anterior, nós vimos o final do primeiro livro dos Reis, onde há ali um relatório e resumo do reinado de Josafá, rei de Judá, e de Acasias, rei de Israel. E agora, no começo do segundo livro dos Reis, nós temos aqui a narrativa, uma narrativa mais detalhada do fim de Acasias. E também, irmãos, essa sessão é importante porque estamos num trecho das Escrituras que registra as últimas ações de Elias. E também o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Acasias, ele tem um reinado breve, de 2 anos, nós já vimos isso no trecho anterior, na perícope anterior, no final do segundo livro dos Reis. Foi marcado o seu reinado pela impiedade, o legado de seu pai, Acabe, e de sua mãe Jezabel, ele continuou. E o epitáfio de Acasias é: ele fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe Jezabel e nos caminhos de Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte que levou Israel a pecar. E o primeiro livro dos Reis encerra afirmando que Acasias serviu a Baal, como Acabe, e adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel. Desse modo, irmãos, nós já vimos no sermão anterior o legado da impiedade. Acasias, ele prossegue o legado de seu pai, e então sobrevive um filho a Acabe, e que morre logo, um reino breve, 2 anos e sem filhos, e nós vemos então o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Desse modo, irmãos, a narrativa aqui do segundo livro dos Reis, capítulo 1, retoma a história de Acasias, e irei caminhar por esse texto a partir do tema A Deus em Israel. A Deus em Israel. Irmãos, do versículo 1 ao verso 8, nós temos aí apostasia nega a Deus. Temos um relatório aí da apostasia, um relato, uma narrativa da apostasia deste Acasias, filho de Acabe. O texto inicia, irmãos, dizendo: o Senhor enviou uma circunstância aflitiva para Acasias, não só uma, mas 2 na sequência. Primeiro, Moabe se revolta contra Israel, e na sequência, no verso 2, diz que Acasias caiu de uma grade do quarto alto em Samaria e adoeceu, e certamente uma doença que lhe trouxe preocupações. Ele envia mensageiros para saber se irá morrer. Há um deus pagão, Baal, mas um Baal de Ecrom, Baal, Zebub, também pode ser traduzido Deus das moscas, e nós veremos um pouco sobre isso mais à frente. Mas o fato é que Acasias fica gravemente doente, e isso ilustra e descreve a sua decadência espiritual. É apóstata como o seu pai, adorador de Baal. E isso é muito grave, irmãos, porque tanto Acabe, mesmo Israel tendo se desviado desde a época de Jeroboão, Israel é o povo do pacto, é a igreja do Antigo Testamento. Embora o remanescente fiel está no sul, em Judá, veja que Deus continua a falar a Israel, no norte.
e, sendo um beneficiário do pacto, um rei de Israel, de fato vemos que Deus trata com Acasias, envia mensagens, envia o profeta Elias, e vemos então, de fato, que este é um rebelde que despreza a Deus, porque apesar de Deus falar, enviar a sua palavra, não há temor de Deus, ele prossegue em sua apostasia, e isso é algo terrível que vemos aqui em nosso texto. Então, Acasias é rei, mas o Senhor é rei sobre Acasias. Cristo é o rei dos reis, o Senhor é rei sobre Acasias, e o Senhor é desprezado por esse Acasias. Mas ainda assim o Senhor é fiel à sua aliança, o Senhor envia a sua palavra a este ímpio e rebelde rei de Israel, que é inimigo de Deus, como seu pai Acabe foi, e também, por consequência, irmãos, inimigo dos profetas, porque ele não gosta de ouvir, como Acabe lembra, Acabe não consultava a Deus, diferente de Josafá, que queria ouvir a palavra de Deus, e também Acabe, na verdade, não é só que Acabe não consultava a Deus, ele não gostava da palavra de Deus, porque ela era, de fato, para ele que era ímpio, uma palavra má, é uma palavra de advertência e de juízo. E do mesmo modo nós vemos aqui que Acasias segue no mesmo caminho. E isso é muito grave, porque são homens que viveram dentro de um contexto de aliança. Cristo fala pelos seus profetas no Antigo Testamento, em toda a Escritura, e todo pecado, toda rebeldia e apostasia acontecem na presença de Deus. Então é muito triste que estes que tiveram acesso aos meios de graça, às alianças, ao pacto de Deus, apostataram, viraram as costas para Deus e fizeram isso de fato contra Cristo. Cristo vê todas essas coisas. E nós vemos aqui a idolatria grosseira, culto a Baal, no contexto daqueles que deveriam servir somente ao Senhor. E isso, irmãos, também não é diferente dos nossos dias, o homem do nosso tempo, e aqui nós que vivemos no Ocidente, há uma apostasia muito grande do cristianismo, idolatria, secularismo, os homens que antes, e eles têm até hoje acesso às Escrituras, à palavra, à pregação, mas não querem ouvir Cristo, não querem ouvir a palavra de Cristo. E o apóstata é inimigo de Deus, provoca a ira de Deus, é o que vemos aqui em Acasias. Ele é apóstata, ele idolatra, ele serve a Baal, e com isso ele provoca a ira de Deus e se coloca numa posição que não é de neutralidade. Ele é inimigo de Deus. E no texto é muito claro, irmãos, Deus responde com juízo. Na sessão anterior, no final do primeiro livro, você vê lá que Deus mandou uma situação de juízo que os barcos, tanto de Josafá quanto de Acasias, não prosperaram. Já começa o capítulo, diz que Moabe se revoltou contra ele, contra o seu reino, e logo temos aí também essa doença. Então, Deus ele está tratando com Acasias, com juízo, contrariando as suas vontades de prosperar, sua vontade de buscar conselho num Deus pagão, estranho. Então, o abandono da aliança, o desprezo da aliança e pacto de Deus não é algo pequeno. Revela um coração duro, de pedra, revela incredulidade. E é interessante, irmãos, que Deus envia Elias para falar com este rei. E, na verdade, o texto nos diz, veja aí no começo do verso 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias. O anjo do Senhor, inclusive a tradução coloca aí com A maiúsculo, que nós temos visto desde lá de Êxodo, que é de fato o Cristo pré-encarnado. Cristo se revela no Antigo Testamento e nós temos aí, ele é representado, essa teofania, o anjo do Senhor. Então veja, o próprio Cristo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cabeça da sua igreja, aquele que é Deus, ele busca o pecador, ele busca este Acasias. O Senhor trata então com esse Acasias, o Senhor envia os seus juízos, rebelião de Moabe, doença. Veja que
Acasias não precisa ir para a guerra como Acabe, que foi teimoso e foi para a guerra. Dentro de casa, ele não está seguro. Dentro da sua própria casa, ele cai, ele adoece, ele se expõe ao perigo da idolatria, buscando conselho num Deus estranho. E então nós vemos de fato como o legado de Acabe e o que Acasias vive é algo terrível. Então a sua vida está em risco, ele caiu, como vemos aí no verso 2, adoeceu. E qual a reação de Acasias, irmãos? Enviar mensageiros para consultar Baal-zebub. E o que é que ele quer saber? Se vai ficar curado ou se não vai ficar curado, né? Quer saber algo que pertence ao futuro e pertence a Deus. Ele diz: ide consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então, manda mensagem a esse Deus das moscas, Baal-zebub, e que no Novo Testamento, e falei isso pela manhã, no sermão de Êxodo, em Mateus 12, 24, no Novo Testamento, Cristo, ele opera sinais, ele expulsa demônios, e os que estão ao seu redor dizem, por Beelzebub. Atribuem, veja a blasfêmia, atribuem a demônios a obra de Cristo, de expulsar demônios, de fazer os seus sinais. E então esse Baal-zebub, então depois ficou conhecido como Beelzebub, que nós sabemos, né, é Satanás, é o príncipe dos demônios. E o apóstolo Paulo, irmãos, nas suas cartas, Paulo, ele explica para nós muito claramente que por trás dos ídolos, da idolatria, estão os demônios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 18 a 22, e veja, nós que participamos da mesa do Senhor, nós estamos em comunhão com o Senhor, pela sua mesa. Veja, 1 Coríntios 10, 18 a 22. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ali no Antigo Testamento, nós que temos a mesa do Senhor, então, quando alguém participa do sacrifício, de fato, eles estão em comunhão com o Deus ali representado. Aí veja o que Paulo diz no verso 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Nós sabemos que o ídolo nada é, né? Não existe falsos deuses de verdade. Ele diz, ou que o próprio ídolo tem algum valor, aí veja o que ele vai dizer agora. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Nós sabemos que ídolos não existem. Mas Paulo, então, explica que há, de fato, uma ação satânica ali, um culto associado, então, aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, alguém que participava ali, mesmo sabendo que aquele ídolo não era nada, né? Mas ele estava se associando a um culto dedicado, então, a Satanás, aos demônios. Então, não é conveniente que estejamos associados ao cálice do Senhor e ao cálice dos demônios. É o que Acabe fez, Acasias, né? Adorava ao Senhor e adorava a Baal, era toda essa mistura. Isso não é conveniente. Paulo diz, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor. Então, Paulo, ele traz esse alerta e repreensão. Aqui no nosso texto, irmãos, então veja como é grave a apostasia, idolatria, que é o caso aqui de Acasias, como foi de Acabe. E veja que Cristo, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, envia então o seu profeta, o Senhor envia Elias, o seu profeta, com a resposta que é de juízo. Então, já tem lá Deus tratando, afundando os barcos, não dando prosperidade, também apertou com a revolta de Moabe, ficou doente, manda consultar falsos deuses, e o Senhor, então, responde por meio de Elias. Verso 3, dispõe-te, sobe para te encontrares com mensageiros do rei, diz-lhes,
Porventura não há Deus em Israel? Veja a gravidade, né? Não há Deus em Israel para consultares Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Cristo envia Elias, o anjo do Senhor envia Elias com esta palavra de juízo, de condenação. É por isso que não gostavam, né, de ouvir a palavra de Deus, porque são ímpios, porque não temem a Deus. Então veja que a apostasia, a loucura da idolatria, da apostasia é exposta. Veja a loucura, irmãos, não há Deus em Israel. Era só mandar consultar o profeta. Por que não consulta a Bíblia, né? Por que não vão à Escritura? É como hoje em dia, é autoajuda, é humanismo, é psicologia, gente crente da aliança, gente que é da igreja, e não lê a Bíblia, quer saber a vontade de Deus e está consultando os ídolos, os pagãos. Não estou dizendo que você não possa se informar, ter acesso às informações, assistir um noticiário, claro, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mas é uma loucura quando alguém age como se não houvesse Deus em Israel. Pessoas que não têm prazer em ouvir Cristo, ouvir a pregação, não buscam a Cristo, não buscam conselho na palavra de Deus, bons conselheiros bíblicos. Isso é incredulidade, isso é secularismo, apostasia, e isso é muito grave. E nós temos aqui no caso de Acasias um exemplo de como é grave a apostasia. E como é que era essa apostasia? Era vista em não procurar a palavra do Deus do pacto, de Yahvé. Não procurava, não queria ouvir. Tinha profeta, apesar de que há muitas gerações já haviam abandonado e havia outros cultos ali no Israel do Norte, desde Jeroboão, mas tem profeta, tinha acesso às Escrituras, à pregação, aos profetas. Então veja que é muito sutil toda essa questão da apostasia e do secularismo. É quando alguém não quer de fato ouvir Deus, buscar a palavra de Deus. Lembra que Josafá, que temia a Deus, ele queria saber, não tem um profeta do Senhor ainda aí? Então esses seculares apóstatas não querem saber da palavra de Deus. E isso é maldade, irmãos. Isso é perversidade. Se Deus fala, se Deus se revela na criação, na revelação geral, se Deus se revela nas Escrituras e na revelação geral, aqueles que estudam a natureza podem observar o design inteligente, Deus se revela, seus atributos pelas obras da criação, e Deus fala pela Escritura e o homem diz, não quero, não preciso, não vou ouvir, vou procurar qualquer outra coisa. Mas não Deus. Isso é pecado, incredulidade, não é pecado, é pecado grave, não é algo suave ou com atenuantes, não, é rebelião, é maldade, principalmente onde há presença ali dos profetas, que consistentemente pregavam, né, mas claro, eles pregavam em oposição às suas más ações. E Acasias insistiu em procurar solução no Deus de Acabe, que era Baal, né? Ele, em vez de buscar o Deus, de fato, de Israel, que é o Deus do pacto, de fato, Acabe adorava Baal. E veja como os filhos, né, seguem muitas vezes os maus exemplos dos pais. E isso é um alerta também, irmãos, que temos aqui nessa questão da sequência de Acabe para Acasias. E Acasias morreu nesse mesmo caminho de Acabe. É algo terrível. E isso não é diferente nos nossos dias. Como falei, a iniquidade aumenta no mundo. Porque os homens apostatam, negam a Deus, e por isso estão num caminho de destruição. Deus, então, ele de fato envia os seus juízos na sua providência, e veja que não há lugar seguro para um ímpio. Ele pode dizer, estou longe da guerra, a guerra está acontecendo não sei aonde, ou fugir da guerra, dentro de casa mesmo, lá como Acasias, Deus pode encontrar o pecado desse rebelde e o punir
segundo a sua vontade. Então, a incredulidade é terrível. A incredulidade é um pecado terrível, está na base da destruição dos homens. Por mais que pequem, se crerem no Evangelho, se arrependerem, crerem, serão salvos. Mas na incredulidade, de fato, isso é algo terrível. Então, não há lugar seguro fora de Cristo, ou em rebelião a Cristo, no secularismo, não há lugar seguro em outros conselhos, no conselho dos ímpios, não há lugar seguro, é caminho de destruição, é caminho de morte. E isso revela a idolatria do coração destes homens maus, que tentam buscar respostas fora da palavra. E isso é, buscar respostas fora da Bíblia, é hostilidade à palavra, é rejeitar a palavra. Cristo é o profeta maior que fala na palavra. E aqui Cristo envia Elias, expõe a incredulidade deste Acasias. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos do verso 9 a 12 o juízo de um Deus santo. A partir do verso 9 nós temos essa cena, veja, o rei, Deus enviou Elias para o rei, a mensagem não foi nada agradável, vai morrer, de fato. E o rei, ao invés de se arrepender, se humilhar, ele vai caçar Elias como um bandido, mandar exércitos, capitães com 50, um capitão, depois outro capitão com mais 50. É o que temos aí nessa sessão, Deus manda o seu juízo. Então, ao invés de se arrepender, depois de vários juízos de Deus frustrar seus projetos, Moabe lá se rebelar, Deus envia Elias e diz a mensagem de juízo, ao invés de se arrepender, o que é que acontece? Vai caçar a vida de Elias, manda capitães, exércitos. Por quê? Porque não gosta da palavra de Deus, porque Elias disse o que era mal para Acasias, como dizia o que desagradava a Acabe também, e agora é procurado como um criminoso. E isso revela, irmãos, o coração duro do rei, doente, debaixo de uma sentença de morte, não se arrepende, mas persegue os profetas. Veja que o ímpio, até doente, até o fim, ele vai perseguir os profetas de Deus. E que os alertas de Deus, se não for a misericórdia de Deus, uma obra do Espírito, não vai curar esse pecador, mas vai endurecer. Mas não é culpa de Deus. Deus envia a sua palavra, isso é responsabilidade do homem caído e pecador. No nosso texto, no capítulo 9, diz então que lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce, a ordem do rei é desce. Mandou buscar ali o homem de Deus. E Elias é encontrado no topo de uma colina, talvez o Carmelo. Não está fugindo, não está se escondendo. E é dita uma ordem para Elias, desça daí. A ordem é dada e o capitão ele usa um título comum dado aos profetas, homem de Deus. Não que estes capitães, especialmente o primeiro e o segundo, crescem que Elias é um homem de Deus, mas Elias diz, se eu sou homem de Deus, no verso 10, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Tu não lembra do que aconteceu no Monte Carmelo, no desafio, contra os profetas de Baal, como o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o sacrifício? Então, digamos, irmãos, que ao chamar Elias de homem de Deus, isso seja uma ironia ou uma força de expressão, Elias responde, então, se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta em Israel, ele pede então que Deus envie fogo do céu por meu intermédio e que fique então comprovado que eu sou homem de Deus. Certamente, irmãos, Elias é profeta de fato, e certamente Elias não faz nada sem ser guiado pelo Senhor. E nós temos aqui então, sim, o ministério da lei, toda essa dispensação do Antigo Testamento é revelada
desta maneira a lei de Deus, a sua severidade e gravidade, para que os homens pudessem buscar a Cristo. E no Novo Testamento, os apóstolos de Jesus, eles ficam irritados com os samaritanos ali em Lucas 9. Eles entraram numa aldeia de samaritanos, mas não foram recebidos. E certamente conheciam muito bem a história dos reis, a história de Israel. E ali em Lucas 9, do 52 ao 56, vendo isso, que não receberam, Tiago e João perguntaram. Olha o que os apóstolos perguntaram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espíritos sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. De fato, a lei mata, de fato, claro, a lei de Deus mata porque o homem por si mesmo não pode nascer de novo. A lei não dá, ela diz assim, faça isso, mas ela não dá graça para que o pecador faça. E o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, achava que era justo, mas ao meditar na lei, percebeu que o mandamento o matou. Então, há um aspecto, há evangelho no Antigo Testamento, mas há um aspecto da dispensação da lei do Antigo Testamento que, de fato, era o propósito de Deus, e ele revela a lei para que seja um aio, um guia para levar o homem a Cristo, para que o homem perceba que ele está morto, que não há esperança para ele, não há salvação, caminho de salvação pelas obras. Então, de fato, há uma ênfase neste aspecto, naquela dispensação, mas quando Cristo vem, de fato, Jesus ele explica aos seus discípulos que o homem já está condenado, né, pela lei, ele é indesculpável, e Cristo vem, de fato, para cumprir um ministério de salvação. E o mesmo Espírito que guiou Elias para que dissesse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão e os 50 dele, o mesmo Espírito que está em Cristo, Espírito de Cristo, no Novo Testamento, então, agora não permite, porque não é este o propósito aqui, neste contexto. Mas é interessante, irmãos, que Elias é mensageiro do juízo de Deus, mas é o anjo do Senhor, Cristo, que fala com Elias, que o instrui, para que revele as condições de Acabe, a sua apostasia. Então, veja que há uma presença de Cristo aqui, e de fato Elias não age, nada que Elias faz, senão guiado pelo Senhor, e o Senhor revela o seu juízo contra os ímpios, contra a incredulidade, e é algo de fato terrível o que temos aí. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos do verso 13 a 18, misericórdia aos humildes. Há dois capitães que vão na sequência e que Elias então pede, o Senhor manda fogo do céu e consome o capitão e os seus 50, ou seja, 100 homens são destruídos. E veja que Acasias, ele não para de enviar, né? Ele não para de perseguir o profeta. Veja a dureza do coração deste homem, veja o que é o ímpio. E o terceiro capitão, no verso 13, tornou a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então, subiu o capitão de 50, e indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe. E disse: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a destes 50 homens, teus servos. E ele reconhece que fogo desceu do céu e consumiu os outros 100, os outros dois primeiros capitães e seus 50. E depois o anjo de Deus, o anjo do Senhor, Cristo, fala para Elias seguir esse terceiro capitão, e ele leva a mensagem para Acasias de que ele vai morrer. Repete a Acasias o que ele não quer ouvir, que ele de fato vai morrer. Então veja, irmãos, que o terceiro capitão, ele vem quebrantado, humilhado, suplica ao profeta, numa postura de fato que aponta para o Evangelho, a necessidade de arrependimento, fé, submissão ao profeta. De fato,
vemos de fato algo muito interessante. E vemos também como Acasias continua rebelde e como Deus tem misericórdia do capitão que se põe de joelhos. Ele recebe misericórdia. Reverência diante de Deus, arrependimento, fé, então, é algo que o Senhor estabeleceu como um meio para a vida no seu Evangelho. Humildade para submeter a Cristo, a sua palavra. Então, de fato, é o caminho que Deus estabeleceu, e isso é mais claro ainda no Evangelho, no Novo Testamento. Irmãos, ainda aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, vemos aqui no texto que é inútil buscar respostas fora do Deus de Israel. Não há, de fato, outro caminho. O que há, irmãos, na Bíblia é o conselho de Deus e o conselho dos ímpios. Lá no Éden, antes da queda, o que tinha era a palavra de Deus, o pacto de Deus, não coma do fruto, e o que Satanás disse. Não vai dar em nada. Não, Deus disse que morrerás, tal. Não é bem assim. Então, só tem dois caminhos, dois conselhos. O conselho de Deus é a revelação, e tudo aquilo que não é da Escritura, de fato, que vem do homem, e o homem, sabemos, está caído, sem Deus, e não tem a autoridade de Deus. Tudo isso que vem do homem, de fato, o humanismo, o secularismo, tudo isso é oposto à revelação de Deus e ao caminho de Deus. Então é inútil, irmãos, buscar respostas nos ídolos, em outros caminhos. De fato, Acasias, ele deveria ter aprendido com o seu pai. Na verdade, o seu pai não aprendeu, mas na época do seu pai, houve o desafio do Carmelo e Baal perdeu. Ficou provado que o Senhor é Deus. O Senhor mandou fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. Os profetas de Baal foram mortos, Elias os matou. Então, buscar ídolos em Israel ou fora de Israel é um pecado terrível. Na verdade, na lei, em Êxodo 22:20, isso era pena capital, de morte para esse pecado. Esse foi o caminho de Acabe, e ele ensinou a Acasias. E vemos, irmãos, que ele continua, embora deveria ter ouvido a voz do Senhor, buscar o conselho do Senhor. Então, volto a dizer o que disse também no argumento: buscar direção no humanismo, na falsa ciência, na psicologia. De fato, irmãos, esse caminho que o homem tem tomado, ele é um caminho de apostasia, de virar as costas para Cristo, para a sua palavra. São coisas que são colocadas no lugar de Cristo, são ídolos, e é o que muitos fazem quando preferem buscar autoajuda, horóscopo, aconselhamento de Freud e homens que não temem a Deus, que não têm base na palavra de Deus, não são pessoas que buscam nas Escrituras o seu conhecimento. E para os que não estão firmados em Deus, na Bíblia, irmãos, isso aqui é muito grave, isso também é diagnóstico, isso que eu vou dizer, que é o que vemos aqui em Acabe, Acasias, nesses ímpios que tem aí nas Escrituras. Veja que aqueles que não têm o coração regenerado, que não são de Deus, preferem qualquer coisa do que a palavra de Deus. Eles não queriam ouvir nada de Deus, e isso é lamentável. E veja que aqui temos exemplo de que isso não acontece só com quem está fora da aliança, da igreja visível. Isso acontece, e isso é mais terrível, quando pessoas de dentro da igreja não têm discernimento ou, de fato, são frios quanto à Bíblia. Mas quando é com essas outras coisas, que não são Bíblia, é toda uma dedicação, e buscam, e têm de fato como guias e mestres esses que de fato não temem a Deus, são idólatras, e de fato não seguem de fato nada das Escrituras. Desse modo, irmãos, Acasias, ele é assim, e ele tenta calar os profetas. Esses que não têm a palavra de Deus, isso é um alerta. Aqueles que não têm a palavra de Deus, veja que não é neutro. Além deles não terem a palavra de Deus e irem para todas essas outras coisas, veja que Acasias queria calar Elias, perseguir, mandou exército.
calar os profetas de Deus. Então, não é que os que não querem ouvir a Bíblia estão em neutralidade. Muitos que não querem ouvir Deus fazem o que podem para silenciar os profetas de Deus. Mas conforme vimos no texto, e aqui mais um alerta, terão que enfrentar o fogo do juízo de Deus, como Sem, os 2 capitães e os seus 50, homens de Acasias, que foram contra o homem de Deus e, de fato, Deus, que é fogo consumidor, enviou o seu juízo contra eles, ou seja, esses homens seculares, esses que rejeitam a Escritura, que buscam conselho em ídolos, que vivem ignorando a palavra de Deus, isso é grave, isso é incredulidade, isso é dureza de coração, terão que enfrentar o fogo consumidor do Senhor e aprender a respeitar os seus ministros fiéis. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aqui no texto, o 3º capitão reconhece Elias, se ajoelha. Vemos também, irmãos, sabemos a perseguição, martírios, mas vemos aqui também como Deus protege os seus ministros fiéis. Protegeu aqui Elias. Claro que Deus pode também permitir que haja sofrimento, que haja mártires, mas Deus os guarda até mesmo na morte, há livramento nisso, são preservados, imediatamente vão para a presença do Cristo glorificado. Isso, de fato, é uma provisão de Deus para muitos. Mas, de fato, irmãos, Deus é um Deus soberano, Ele protege os seus ministros segundo a sua vontade livre e soberana. O que vemos aqui também é que os rebeldes que buscam de fato e da maneira correta a Cristo, como o último capitão fez, recebem misericórdia, como o Evangelho ordena: se arrependa, creia. É claro que por natureza o homem é rebelde, ele não quer ouvir Deus, não quer a palavra de Deus, mas se reconhece a Deus, se há arrependimento e fé, obra de Deus na alma, de fato, Deus é misericordioso. Não é o caso de Acasias. Nosso texto nos descreve que ele morre em seus pecados, não mudou, não houve alteração, seguiu os caminhos de seu pai, e esse é o fim de todos os que rejeitam o Senhor. É o salário do pecado, é a morte, é o banimento da presença do Senhor, e é muito triste quando é, de fato, um filho do pacto. O nome de Acasias significa Jeová entendeu, mas nada é dito de positivo de Acasias, seguiu os passos de seu pai, e, como muitos, nunca entendeu de fato a palavra de Deus. E é um exemplo de ousadia em desobedecer a palavra de Deus, e que Deus é justo, Deus responde de fato com juízo. Mas há esperança, o texto é muito claro, no arrependimento sincero, na submissão ao Senhor. Então, especialmente aqueles que estão alheios a Cristo, busque o Senhor, e crentes estejam alertas, atentos contra as tentações do secularismo, do conselho dos ímpios. Busque no Senhor a resposta para tudo na sua vida, na palavra de Deus, na Escritura. Ouça a voz de Cristo na leitura bíblica, também na pregação da palavra do Senhor, porque fora de Cristo e da palavra, o que há é condenação. E viver de maneira diferente disso é se expor à vergonha, porque será perguntado, como foi perguntado aqui para Acasias: porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebub? Imagine a vergonha, né? Para um crente, não há Deus em Israel? Eu não te dei uma Bíblia, eu não te dei meus ministros para que tu escutes a palavra de Deus, para que você vá comer as bolotas, né, dos porcos, que nem o filho pródigo, né? Isso é um tipo, irmãos, de declínio, de apostasia. A igreja declinou quando, de fato, abandonou a fidelidade às Escrituras e essas influências que, de fato, produziram tanto declínio na vida da igreja. Então, irmãos, sejamos fiéis, tenhamos a palavra de Deus em alta conta. As outras ciências têm o seu lugar debaixo da palavra de Deus,
debaixo da palavra de Deus, podemos sim usufruir, usar daquilo que não é, claro, contra a palavra de Deus, especialmente aquilo que tem fundamento e é logicamente deduzido da Escritura, mas, de fato, acima de tudo, temos a Escritura como a nossa regra de fé e de prática e que possamos, então, viver para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, 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 Deus da aliança, Deus que fala e se revela na Tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque podemos ouvir a Tua voz na palavra, o Senhor fala, o Senhor guia a Tua igreja, ó Deus, temos conselho, temos sabedoria do Senhor, e sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, pelos alertas dela, o quão grave é andar em outros conselhos, nos preserva, nos guarda, ó Deus, vivemos num mundo cheio de tantas influências, nos dá um coração cativo à palavra do Senhor, amor à palavra, ouvir a Tua santa palavra, prazer na leitura. Ó Deus, também nos dá a valorizar a pregação, os Teus ministros, respeitar, ó Deus, a verdade, a doutrina do Senhor. E pedimos, fortalece a Tua igreja, ó Deus, nos livra da apostasia, desses caminhos, ó Deus, de Acabe, de Acasias. Ó Deus, tem misericórdia dos formais que estão na igreja, ó Deus, os desperta, converte. Também filhos da aliança, ó Deus, que estão afastados da igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os alcance, envie a Tua palavra, lhes dá oportunidade. Expõe, ó Deus, a vergonha em que estão por andarem em outros conselhos que não da Tua palavra, que eles possam perceber que é caminho de destruição. Ó Deus, os alcança, os salva, parentes nossos, filhos da igreja, ó Deus, tem compaixão, alcança-os, ó Deus, com a Tua graça. E fortalece a Tua igreja, ó Deus, na convicção das Tuas verdades, nos dá ser fiéis ao Senhor, te servir com coração segundo a Tua graça, o mais puro possível, dedicados a Ti, e nos dá uma boa semana, ó Deus, nos leva, nos guarda, nos protege, e se o Senhor não voltar, se o Senhor nos permitir, nos der graça, que possamos mais uma vez estar aqui reunidos em Teu nome para Te adorar, para ouvir a Tua palavra no próximo dia do Senhor. Deus, venha o Teu reino aqui em nossas vidas, também em Tuas mãos este país, ó Deus, que o Senhor nos dá a viver. É no nome de Jesus que oramos. Amém.